imaginava um Corinthians colado no Palmeiras ali e brigando por G4. G4. E ó, que tem um jogo a menos. Vai passar o Palmeiras, tá? Mas ninguém imaginava. A luta do Corinthians era para não cair meio de tabela. Vai passar o Era Palmeiras. isso. E de repente chegaram reforços que ninguém imaginava, tá? E o Corinthians cresceu. Sobre o jogo, não foi a partida das mais inspiradas. O Corinthians estava muito bem enquanto o Willian estava em campo. Aliás, eu queria fazer uma reverência aqui, independentemente de proximidade com o Willian. Ele fez algo que não é mais comum hoje. Ele sentiu a contusão, ele deixou o campo chorando. E o choro não era de dor. Era de inconformismo. É de inconformismo, de não poder jogar pelo clube. Então, isso não existe mais. Calma, Willian. Nos tempos de chinelinho, o cara ele tem uma contusão, ele dá graças a Deus que ele vai ficar um tempo sem jogar. Sabe? Não, ele estava ali, aquilo, sabe, é fibra. Sabe, é raça. Vontade é algo de querer jogar, de defender o clube, de participar. Então, isso é muito legal. Agora, o Corinthians ontem não foi brilhante. O Fluminense fez uma marcação muito forte, encontrou alguns espaços no primeiro tempo. Até finalizou mais que o Corinthians, embora tivesse menos posse de bola. Aí, no segundo tempo, o Corinthians continuou pressionando. E o Gabriel, o GP, embora não fizesse uma boa partida, ele começou bem, mas depois caiu. Que golaço desse menino, rapaz. Golaço, a bola é difícil. Olha a distância que ela atravessa por cima. 20 anos. Vai renovar o contrato, tá tudo certo. Deve renovar por mais 3 anos. Hoje o Corinthians renovou com o Duqueiroz. Vai renovar também com o Gabriel Pereira, tá tudo apalavrado. Um gol de muita qualidade, Celso. A bola vem de longe, ele vem de chapa. No contrapé do goleiro. Cruzamento muito bom. Assim, sobre a partida do Corinthians, ele eu penso... chorando ali, ó. Ele tá, o Willian aí, bastante incomodado. A informação exclusiva nossa da Gazeta Esportiva, a gente deu agora há pouco no site. O Corinthians ainda não confirma, mas a informação que eu tive é que o Willian teve uma contratura muscular. O que significa isso? Isso, dentro do clube, é comemorado. Por quê? Porque não é um estiramento, não é uma distensão, o que elevaria o tempo de fora. Então é uma contratura, ele fez exames hoje, esses exames ainda vão ser reavaliados amanhã e por precaução, o Willian só deve voltar no outro domingo contra o Internacional, deve ficar fora do clássico contra o São Paulo. Já não tem o Fagner? Para ficar tratando, já não tem o Fagner suspenso, o Jonas vai trazer mais informações. Sobre o jogo, o Corinthians encontrou mais dificuldade na criação do que deveria, concordo, não fez um grande jogo, concordo, mas foi melhor que o Fluminense. Venceu o time que buscou mais, que foi o Corinthians. Insistiu contra um time que jogou a maior parte do tempo postado todo lá atrás. E é complicado. Não era o 15 de Jaú. Era o Fluminense, que está brigando ali perto do Corinthians. Estava mais perto do que o Corinthians. Salazar, todo atrás. Hoje isso é estratégia. Exato. Ser retranqueiro é estratégia. É bonito. Nossa, é genial ser retranqueiro. Não, mas a postura deles, dentro da proposta, eles foram bem. Tudo bem. Uma proposta pífia. Retranqueiro a gente é quando o time é limitado. Em campo, mas foram bem. Deu certo? Não deu. Tomaram o gol, perderam o jogo. Mas eles conseguiram alguns contra-ataques. Isso aí durou até os 30 do segundo tempo. Minha maior crítica, eu acho assim, o Corinthians não jogou muito bem, mas venceu um jogo que precisava vencer e buscou. Venceu o time que buscou mais. A minha maior crítica é o Corinthians a partir do momento que faz o gol. O Corinthians não conseguiu aproveitar um contra-ataque. Aí vem minha crítica. O Corinthians, depois que faz o gol, recua de uma maneira, o Fluminense vem para cima, natural, mas era hora de aproveitar o contra-ataque. O Corinthians passa o resto do jogo ali se segurando, amarrando, era hora de ter aproveitado. Aí sim trabalhar mais a bola, né? Segura mais. Claro. Tá amarrado não, senhor ganhou o jogo, ué. Claro. Sim. Ô, mestre, você não gostou do jogo do Corinthians ou achou que valeu a pena esse resultado aí e esse tipo de armação que o Silvinho fez? Bom, na situação do Corinthians, nessa temporada, foi ótimo ter vencido por 1-0 e encostar no Palmeiras. Isso é indubitável. O Salazar disse bem, o Celso também, a respeito disso. Mas não gostei do jogo, não, do Corinthians. Achei muito lento, sem imaginação, sem criatividade, que é o que ele realmente ganhou com a presença desses jogadores novos aí que chegaram, né? Sobretudo o Renato Augusto e o Juliano no meio de campo, armando para esse menino que me parece ter um grande futuro, que é o GP, fez um golaço. Mas, por outro lado, eu vejo que o Fagner, que é um jogador importantíssimo no Corinthians, porque ele avança bem, cruza, chuta para gol, ele está muito restrito à zona de defesa.
Tanto é que um momento lá, o Renato Augusto chamou a atenção dele, mandou ele atacar, né? Mesmo porque o GP, como é canhoto, ele tem aquela tendência de cortar para dentro para chutar. Então, é preciso dar uma atenção especial no Fagner para que ele se liberte mais a seu estilo, né? Tá certo, olha, o senhor Google, que é uma bênção, fala da contratura muscular, que um monte de gente está mandando mensagem aqui perguntando. Tomar banho bem quente, 15 a 20 minutos ali de água quente, toalha quente, 2 a 3 vezes ao dia. Ele tá fazendo fisioterapia e tratamento já duas vezes por dia. Contratura é um pequeno grupo de fibras musculares. A distensão, aí, ou o estiramento, é uma lesão na fibra. Então, não foi uma lesão, é uma coisa, né? Mas então, é só o mas tempo foi uma sobrecarga, foi um por isso, é o descanso. Eu ainda perguntei para a pessoa que eu conversei lá do Corinthians, mas eu posso cravar que ele está fora do clássico? E me falaram assim, calma, a gente ainda vai avaliar uns exames, mas a tendência, precaução, para não perder o William por mais tempo, a tendência é que a gente preserve ele do clássico para ele chegar 100%, para ele chegar bem. Porque, o William sentiu contra o Red Bull, sentiu contra o Bahia, ficou de fora do jogo contra o Sport e voltou a sentir só com 8 minutos. Então, é algo ali, não é uma lesão, mas está atrapalhando, agora, é perigoso. Sobre o Fagner, eu entendo que o Fagner é, há muito tempo já, o melhor lateral direito do futebol brasileiro. O que não pode é ser descontrolado como foi. Ele recebeu o cartão ontem de graça. Às vezes acontece com ele, né? Jonas Campos, parece que a volta da torcida para casa está fazendo muito bem pro Corinthians, né? Do Silvinho. Boa noite. Fala, Mi. Boa noite para você, pro Salazar, pro Celso. Escapei de uma chuvinha boa hoje, hein? Tô aqui na nossa redação, quentinho. E pois é, viu, Michele? Tem melhorado muito o retrospecto do Corinthians na Neoquímica Arena. Retrospecto esse que na era Silvinho já chegou a beirar ali os 20% de aproveitamento. Agora a coisa melhorou um pouco. A gente começa, inclusive, colocando na tela o retrospecto geral do Corinthians na Neoquímica Arena na era Silvinho. Estamos falando de 14 jogos, com 5 vitórias, 5 derrotas e 4 empates, um aproveitamento de 45,2%. O pior aproveitamento ainda entre os técnicos que já comandaram o Timão desde a inauguração do estádio lá em 2014. Mas o Silvinho, é verdade, pegou um processo de reestruturação, né? Ainda vem trabalhando em cima de uma reestruturação bastante complexa nesse Corinthians, mas a coisa tem evoluído muito. Nos últimos 6 jogos, um recorte bastante interessante, até que o Salazar publicou no site gazetesportiva.com, foram 4 vitórias e 2 empates. Considerando esses últimos 6 jogos em casa na Neoquímica Arena, estamos falando de um aproveitamento de quase 78%. Então a coisa tem melhorado sim para esse Corinthians jogando em casa, né? A gente já trouxe aqui no Gazeta Esportiva inúmeras vezes o desempenho preocupante e agora temos que falar também que a coisa está melhorando e com a presença do público, então, segundo jogo ontem, né? O Corinthians já havia vencido o Bahia por 3-1, ontem vitória por 1-0 para cima do Fluminense, 100% de aproveitamento com a Fiel de volta à Neoquímica Arena. Foco agora no majestoso, né? Fora de casa, no Morumbi, o desempenho do Corinthians como visitante também é um fator positivo, 4ª melhor campanha como visitante no Campeonato Brasileiro. Jogar fora lá no Morumbi, portanto, não é um problema. Problema o Silvinho terá na lateral direita, como vocês estavam dizendo. Sem o Fagner, o Duqueiroz, que hoje renovou o contrato até o fim de 2024, deve entrar ali no setor. E o William, né, como vocês estavam dizendo, também muito difícil que enfrente o São Paulo na próxima segunda-feira. Deve esperar um pouquinho agora com essa contratura confirmada na coxa esquerda, preservado para voltar um pouco mais para frente. Michele. Bom, é melhor mesmo deixar ele descansar. O Jonas trouxe essa informação dos 77, nesse período de 6 jogos que o Corinthians está invicto na Neoquímica Arena. Antes desse período, o período que antecedeu essa série invicta, é de 20%. É impressionante. Olha, para você que está sonhando em viajar...